Olá pessoal, voltamos com a segunda parte da aula, vamos dar continuidade ao assunto anterior e mais uma vez para me apresentar, meu nome é Patrícia, estamos falando sobre o tema do idealismo, do pós-idealismo alemão e as filosofias subsequentes que referem-se à filosofia ao existencialismo e a filosofia nihilista. Falamos um pouquinho, apenas um pouco, né, a ponta do iceberg em relação ao existencialismo, ali que a gente conheceu que o pai da filosofia existencialista, né, o Kierkegaard, e existem inúmeros filósofos existencialistas e infelizmente não podemos contemplar todos em pouco tempo, em tão pouco tempo, né? Mas o importante é que a ideia geral seja fornecida e que vocês tenham entendido. Então vamos seguir agora para um outro tema, que é o niilismo, tá? Que tem muita influência de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, mas o niilismo vocês conhecem popularizado por Nietzsche. Detalhe que esse termo, né, a palavra de niilismo, ele é muito antigo, já foi usado por inúmeros pensadores, tá? E vamos entender o que significa isso, mas para isso precisamos pegar o contexto, né? O contexto em que Nietzsche faz toda a sua construção da sua obra, e é impossível não retomar um pouquinho de Schopenhauer. Schopenhauer, que foi contemporâneo a Hegel, e tanto ele como Hegel influenciado pela filosofia de Kant. Mas acontece uma divergência, uma crítica, né? É muito comum isso acontecer, e a crítica que Schopenhauer faz a Hegel é a mesma que todos os filósofos que a gente viu um pouquinho, né, em relação ao pós-idealismo fizeram à filosofia idealista, naquela tentativa de universalizar conceitos, de conhecer, é, de conhecer a coisa em si. Foi a crítica que Schopenhauer fez a Hegel, né? Acabou caindo naquilo que Kant tanto alertou, né? Que não dá para se conhecer a coisa em si. Então a acusação que Schopenhauer faz em relação a esses filósofos, a Fichte, a Hegel, é de que eles ou trabalham com o sujeito ou com o objeto e tratam aquilo, elevam aquilo a um nível tão alto a ponto de tratarem como a coisa em si, como conhecimento unânime. E Schopenhauer vai dizer, na verdade, o que a gente conhece é representação, né? O que Kant chamaria de fenômeno, de acordo com Kant, nós só conhecemos os fenômenos, e o número, a coisa em si, não podemos conhecer. Então, o que Kant chama de fenômeno, Schopenhauer vai chamar de representação. Uma de suas obras é O Mundo como Vontade e Representação. Ou é representação e vontade, perdão, a ordem das palavras, mas a obra refere-se a isso. Então, o que significa entender o mundo como vontade e representação? Schopenhauer, que é conhecido como o filósofo, né, do pessimismo, do sofrimento, de falar que a felicidade ela é inalcançável, né? O que é que tudo isso tem de tão importante em relação a essa filosofia idealista, né, que vocês já estudaram, e o que é que isso influencia também na obra do filósofo Nietzsche e do niilismo. Vamos tentar entender passo a passo. Então, na obra O Mundo como Vontade e Representação, o termo correto, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer começa dizendo: o mundo é a minha representação, o mundo é minha representação. E ele afirmara que os outros filósofos tinham dificuldade em querer assumir isso, mas o que é que se quer dizer quando se fala dessa representação? Usando as categorias da razão, né? A razão ela vai formar conceitos abstratos daquilo que podemos conhecer dos fenômenos. E essa é a representação. Né? Isso é que é representar. Representar porque o mundo ele é impenetrável, ele é inatingível. É impossível de conhecer o mundo em si. Como a gente já viu com Kant, nós só conhecemos as coisas aplicando as categorias, né? Aplicando dentro do tempo e espaço.
E isso não é conhecer a coisa em si. A gente sempre coloca na relação sujeito-objeto. Então, isso faz com que a gente crie abstrações através da razão para representar o mundo, certo? Representar as coisas, representar até o próprio sujeito, né? Quando a gente tenta conhecer a nós mesmos, né? Estamos colocando mais uma vez essa relação de sujeito-objeto, só que um pouco mais complexa, porque o sujeito é o próprio objeto e vice-versa. E aí não conhecemos nem a nós mesmos nesse sentido, conhecemos nossa representação. E a representação é o fenômeno. Só que tem outra coisa, tem o númeno, né? O númeno que é a coisa em si, que Kant falou, não adianta, não podemos conhecer a coisa em si. Só que Schopenhauer, ele acaba oferecendo um conceito, oferecendo uma ideia para esse número. Ele vai dizer que o número é a vontade, a coisa em si é a vontade. E o que é essa vontade? Pois bem, para ficar um pouco mais claro, mais fácil de entender, Schopenhauer, ele é um precursor do que conhecemos como o inconsciente em Freud, certo? Então, se o inconsciente, de acordo com Freud, é aquela área a qual nós não temos acesso ou não temos acesso diretamente, mas que através dela podemos entender as coisas que nós reprimimos, os nossos desejos, as nossas pulsões. Então Schopenhauer, antes disso, já está dizendo, a vontade, ela é algo que é independente de nós, certo? A vontade, ela é insaciável, ela é irracional e ela existe por si só. Ela falar, por exemplo, em vontade de viver é um pleonasmo, porque a vontade ela é o viver, ela é a pulsão de vida. Então, essa vontade, ela não é restrita apenas ao ser humano, ela está no mundo, ela é o mundo, certo? Ela existe na vida inorgânica, existe na vida orgânica dos demais animais e existe mais aprimorada na vida do ser humano. Por que mais aprimorada na vida do ser humano? Porque o ser humano tem a capacidade de reconhecer essa vontade. Na tentativa de saciar essa vontade, Schopenhauer diz assim, que quando a gente tenta saciar ela, é como se a gente desse uma esmola a um mendigo. É isso que a gente faz. A gente vê uma pessoa necessitada e oferece o mínimo do mínimo daquilo que ela precisa para se saciar. Então, a razão que nós conhecemos e que faz com que conheçamos as coisas, que organizemos os conceitos, né, que a gente conhece os fenômenos e criamos representações do mundo, ela é secundária. Anterior a ela existe a vontade. Então, a vontade irracional é anterior à racionalidade, à razão. Então, para ser um termo, para usar um exemplo na prática, assim, quantas vezes você se viu numa situação que você fez uma coisa sem querer fazer, né? Quando você percebeu o que fez, você, caramba, não era para eu ter feito isso vai me atrapalhar, mas você saciou uma vontade, um desejo seu, né? Um impulso que você simplesmente não conseguiu controlar. Então, a isso, Schopenhauer chama de vontade, né? Essa vontade, ele diz, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. Ele fala: a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Então, o aleijado que enxerga somos nós, que temos a faculdade da razão, mas a vontade, que está acima disso, ela é um cego robusto que precisa dos nossos olhos, né? Na verdade, não que precisa, mas que através dos nossos olhos enxerga. Então, como é que se dá essa relação da vontade nas coisas do mundo, né? O que é essa vontade no mundo? Porque quando a gente fala de vontade, a gente tende a entender assim, um desejo de fazer alguma coisa, né? Ah, eu tenho vontade de comprar alguma coisa, eu tenho vontade de ir a tal lugar. Só que não é bem essa vontade que Schopenhauer está falando. Ele está falando de algo muito mais instintivo, algo que você não controla. Não é uma coisa que você planejou e arquitetou, né? Você pode planejar depois, né? Você percebe que tem vontade daquilo e planeja depois. Mas veja, a vontade ela é anterior a isso. Ela só vem. E é o que se justifica por ela mesma, né? Eu tenho vontade de fazer isso simplesmente porque tenho vontade. E Schopenhauer, ele vai escrever um livro, então ele escreve um livro que fala sobre a vontade
no mundo inorgânico, né, no restante da natureza. Então ele recorre às ciências empíricas, ele especificamente à física, podemos dar um exemplo aqui, quando ele fala assim, a física explica o que é a gravidade, como funciona a gravidade, explica o que é um raio, né? Mas como é que explica isso? Explica através da faculdade da razão, né, relacionando ali os fenômenos. Então, existem os princípios da razão, né? O princípio de ser, conhecer, agir e do devir. Então, através desse princípio da razão, do conhecer, a ciência empírica, ela formula conceitos, ela vai testar suas hipóteses e ela vai explicar aqueles fenômenos. Mas o que é a coisa em si do fenômeno, né? Então, assim, a física explica um raio, explica por que o raio funciona daquele jeito, então relaciona ali dentro do espaço-tempo, relaciona noções de causalidade, ou seja, fenômeno A explica fenômeno B, fenômeno A vai ser a causa do fenômeno B, o efeito, e assim vai. Mas aí falta alguma coisa, Schopenhauer observa. E ele vai dizer que assim como nós, o nosso corpo, ele é representação e vontade. Nosso corpo é representação e vontade. Por quê? Porque quando nós tentamos conhecer a nós mesmos, estamos fazendo uma representação, certo? Como já foi dito, o que se pode conhecer é a representação do fenômeno, mas no nosso corpo também atua a vontade, certo? Então é essa síntese, representação e vontade, mas que se expande para o mundo também. Então a gente observa até nesses fenômenos que a física explica, que para se explicar é feita uma relação de causalidade, relação de temporalidade, de espacialidade. Então, até nessas relações existe uma coisa que falta para explicar. Porque a gente se pergunta, mas por que o raio funciona dessa forma? Não, o raio funciona dessa forma por causa disso. Mas o que é o raio? É uma força natural. A resposta que se dá é uma força natural. Né? A gravidade é uma força natural. Né? O magnetismo é uma força natural. E aí, Schopenhauer vai dizer: olha, essa força natural que vocês estão tentando dizer é a vontade. A vontade que se observa na gente, que em nós, nos seres humanos, ela adquire esse ápice por poder explicar a si mesma, certo? E nos outros seres, nas outras coisas, nos fenômenos demais, ela tem um grau de inferioridade, né, por isso. Mas, assim, através disso é que vem aquela noção do pessimismo em Schopenhauer. Por quê? Porque se a vontade, ela é irracional, ela não tem causa, ela é a própria causa. E ela é insaciável. Você percebe que você tem vontade de comer aquilo e depois tem mais vontade. E amanhã você tem de novo e de novo. Então a vida se torna sofrimento por isso. Por quê? Porque você tenta saciar uma coisa que não sacia. E assim, desenvolve-se aí essa noção do pessimismo nele, né? E chega a um ponto que ele escreve algo assim: certamente terei de ouvir que minha filosofia carece de consolação. Por quê? Porque a vontade é sofrimento. Então ele diz o seguinte, ele utiliza assim, um pouquinho da filosofia budista para dizer, né, quanto menos a gente precisar, quanto menos a gente se render à vontade, menos a gente vai viver nesse mundo insaciável, ou seja, a gente vai se aproximar um pouco do que seria a felicidade. E aí, se o mundo é sofrimento, né, se essa vontade, que ela é uma coisa muito forte, não dá para ser controlada, se ela é sofrimento, então o que aconteceria se vivêssemos num mundo onde fosse possível saciar essas vontades? Viveríamos no tédio, morreríamos no tédio. Então veja como é complexo falar da vida humana, né? Porque em um momento observa-se que sempre nos falta algo. Então a gente está sempre em busca, sempre em sofrimento, nunca satisfeito, não tem como se satisfazer. Mas se a gente vivesse num lugar onde fôssemos satisfeitos plenamente, então estaríamos no tédio. Então o que é que se quer, né? O que é que se propõe? E aí costuma-se fechar o conceito de Schopenhauer, da filosofia pessimista dele, do sofrimento, nisso, né? De falar que, ó, não tem como, é só sofrimento e pronto. Mas não é aí que ele para, né? Ele vai além.
E ele escreve um pouco também sobre como controlar isso. Então, é não se rendendo a essa vontade, a esses desejos que, perdão, vamos usar o termo correto, é vontade, não se rendendo a essas vontades que são insaciáveis. Então, é você é você sentir que precisa daquilo, mas você sabe que depois você vai precisar mais, então vá começando a abdicar daquilo. É uma coisa que é proposta por ele, como eu falei, que vem da filosofia budista, tá? Mas a vida não se resume apenas a isso. Há uma escapatória nessa filosofia que é dita e divulgada tão pedante assim, né? Então, assim, para não esquecer, tudo isso tem uma crítica, tá certo? À filosofia idealista, tá certo? Que se posiciona de uma forma como se fosse possível conhecer a coisa em si, só que na verdade está se usando o fenômeno para conhecer a coisa em si, ou o sujeito ou o objeto. Essa é a crítica que Schopenhauer faz. Esses filósofos pensaram que estavam conhecendo a razão absoluta, quando na verdade estavam usando o sujeito ou objeto da relação do conhecimento para fundamentar a filosofia nisso. Né? Então, ele vem dizer que os fenômenos são apenas representações que a gente conhece. Ele usa um certo exemplo do seguinte: quando olhamos para o Sol e pensamos conhecer o Sol, na verdade temos um olho que olha para o Sol, ou seja, é uma relação de sujeito e objeto, e conhecemos esse apresentar da relação, esse mostrar-se da relação, mas não o objeto em si. Sempre estamos relacionando ele em categorias para poder conhecer. Então, esses são as representações, o mundo como vontade e representação, e essa vontade que existe tanto no homem como nas coisas inorgânicas e orgânicas da natureza, ela é o grande motor, né? O que move. Ela é a própria vida, né? Vontade de viver é pleonasmo em Schopenhauer. No caso, ela é o motor. E aí, posteriormente, um outro filósofo, como eu falei no começo do vídeo, que é o Nietzsche, vai retomar alguns conceitos de Schopenhauer e vai estabelecer sua filosofia aí. Então, Nietzsche é um filósofo que há muitas polêmicas em torno de suas frases, até porque ele escrevia em aforismos, né? Aforismo é você escrever uma máxima, por exemplo, você tem uma carta escrita, uma carta de declaração para alguém. Você está declarando, dizendo que ama alguém. E você escreve ali naquela carta o porquê você gosta daquela pessoa, o porquê aquela pessoa deve dar uma chance para você, o porquê e tudo aquilo, todas as causas e tudo mais. E aí, se alguém pedir para você resumir aquela carta, você vai dizer: eu escrevi essa carta porque amo essa pessoa. É porque amo. Pronto, encerrou. Ou seja, isso é um aforismo. É você pegar tudo isso e escrever em pequenas partes e acaba sendo uma coisa bem forte que impacta, né? Então, o Nietzsche tem aquelas frases, uma frase dele que é muito conhecida, que é atribuída a ele, né? Que é a morte de Deus, o Deus está morto. Então, o que é que isso quer dizer? E o que é que isso tem a ver com Schopenhauer? O que é que isso tem a ver com niilismo? Então, o termo niilismo, ele vem daquela palavrinha nihil e significa nada, né? Esse termo nihilista, ele é conhecido desde a antiguidade, foi usado por um sofista, o Gorgias, né? O Gorgias que dizia que, não é possível conhecer nenhuma verdade, né? Se fosse possível conhecer, não era possível comunicar. E se fosse possível comunicar, não era possível compreender. Então, verdades não são possíveis de serem conhecidas. O nosso tempo de vida é muito curto para conhecer verdades tão grandes. Então, é preciso que cada um faça a sua verdade, né, com Gorgias. E aí, esse termo, ele vai existindo ali em alguns momentos dentro da filosofia, em muitos momentos é abordado, outros esquecidos, e até que se começa a retomar o termo muito antes de Nietzsche, já começam alguns movimentos, né, nihilistas, alguma tentativa de desenvolver alguma filosofia assim, mas é com Nietzsche que se alcança esse ápice do nihilismo. E o que é esse nihilismo? Até agora eu não falei muita coisa, né? Eu disse que nihilismo vem da palavra nihil, que significa nada. Então, como assim nada? Nihilismo é nada? Então, vamos colocar isso no contexto filosófico. É negar valores, é negar aquilo que se conhece.
O que é que Nietzsche quer dizer com a filosofia nihilista? Ele diz o seguinte, ó, eu observando aqui o que toda filosofia, o que toda história, o que toda arte tem construído, tenho percebido que as pessoas começaram a construir um estilo de vida, um modo de vida, constroem filosofias, constroem suas histórias, constroem seus dilemas na negação da própria vida. Ou seja, por isso a filosofia nihilista é você negar a própria vida em detrimento de algo a mais. Ou seja, é você construir uma moral que faz com que o indivíduo negue as suas próprias vontades em prol de alguma coisa. Então, eu não vou agir dessa forma aqui porque lá na frente eu vou ganhar isso. Eu não vou. Nietzsche faz uma crítica muito grande ao cristianismo e ele fala justamente isso, né? Você negar a vida aqui em prol de um céu ou com medo de um inferno. Então, eu não vou. Eu não vou viver a minha liberdade como eu acredito que eu deva viver, porque o que se espera de mim é que eu ande por tal caminho, que eu faça tais coisas. Então, assim, eu não vou viver as minhas vontades, porque se eu viver as minhas vontades, eu não vou para o céu, então eu quero ter uma vida eterna e feliz. Eu quero passar a minha eternidade numa felicidade, num bem-estar que é o céu, então aqui na terra eu vou sofrer, vou aceitar o que eu tiver de aceitar. Nem que para isso eu tenha que negar a minha vontade de potência. Vontade de potência é um conceito, né, que Nietzsche pega um pouquinho lá de Schopenhauer em relação à vontade, tá certo? Mas tem algumas diferenças e esse conceito de vontade de potência é muito importante para entender o que é o niilismo, tão falado em Nietzsche, e também essa relação com a moral. Porque vocês já perceberam, né, que eu já fui falando de moral, porque quando eu estava falando de Schopenhauer, eu não cheguei necessariamente a falar de uma moral, tá certo? Mas Nietzsche, é quase que inevitável falar de moral, porque Nietzsche ele era um filólogo e posteriormente desenvolveu-se na filosofia e ele faz uma análise, né, de grandes sistemas filosóficos anteriores, é um grande crítico de Platão, é um grande crítico de Kant também, por exemplo, de pessoas que diziam que a verdade ela é inacessível, né, ou que é uma coisa que é distante da vida humana. E aí ele começa a observar que a nossa moralidade, ela constrói um estilo de vida que faz com que o ser humano negue a sua própria vida e está aí um dos grandes males da nossa sociedade, ou da sociedade daquele contexto também. Então, vamos entender um pouquinho do que é a vontade de poder ou vontade de potência em Nietzsche e o que isso tem a ver com Schopenhauer, para entender o niilismo e toda essa crítica à moralidade. Então, o conceito em Nietzsche da potência tem muito influência de Schopenhauer, né? Perdão, potência não, vontade. O conceito da vontade tem muita coisa influenciada por Schopenhauer, mas ele acaba fazendo uma crítica. Por quê? Porque se em Schopenhauer a vontade é algo que é irracional, que é insaciável e que gera sofrimento e que gera sempre uma falta na vida humana, Nietzsche vai dizer o contrário. Ele vai dizer, sim, a vontade é aquilo que nos impulsiona, só que existe outra coisa associada à vontade, é o poder. Por isso, vontade de poder ou a, a vontade de potência. Né? Por quê? Porque a potência é exatamente a garantia de que a vontade vai ser realizada. Então, a vontade ela não é aquela coisa que vai gerar falta, ela é, na verdade, excesso. Né? Cada ser humano tem em si a possibilidade de realizar-se. Por isso é potência, por isso tem poder. Poder para realizar a sua vontade. E aí Nietzsche vai dizer, olha, toda essa moral que já foi construída, ela é uma guerra entre a moral dos fortes e a moral dos fracos, a moral dos senhores e a moral dos escravos, porque existem aqueles que se submetem, né, que negam os seus prazeres. A filosofia de Nietzsche, ela fala ali do Dionísio, né, ele fala sobre a dicotomia do apolíneo e do dionisíaco, né, o Apolo, o deus da razão, da lógica, e Dionísio, o deus das festas, das bebidas, da loucura. Então, tudo isso, essa loucura, a figura de Dionísio, a persona Dionísio, é vista como algo que deve ser negado, que
como se não fizesse parte do que é a vontade do homem, né? E Nietzsche vai dizer, olha, toda essa nossa moralidade, ela foi construída na própria negação do que é o homem, que também tem parte nesse dionisíaco, certo? Então, o que temos é vontade de poder, temos a possibilidade de construir os nossos valores. Então, Nietzsche ele propõe que, para que o homem se sacie, expanda-se, ele comece a criar valores, se desfazer dos valores antigos, daqueles que apontam para uma moral fraca, uma moral de escravos, uma moral de pessoas que escolhem serem, eu vou usar um termo aqui da filosofia existencialista, né, inautênticas, para que não sejam apontadas. Então, aqueles que eram vistos como pessoas de moral forte, né, de acordo com Nietzsche, pelos que são de moral fraca, pelos que são da moral do escravo, são aquelas pessoas que não vão ter uma vida plena, né? Que deveriam estar negando, que deveriam estar sofrendo, né? E aí Nietzsche vai dizer, não, isso não é estilo de vida, o estilo de vida é outro, o convite é outro, né? Tudo isso vem por interesse de alguém, né? A quem interessa que essa moral fraca seja mantida e também por uma construção dessa dicotomia, de negar os prazeres. Então, aqui entra aquele conceito do além do homem, né? O além-homem, né? O que é isso? Nietzsche, ele diz assim, o que é o macaco para o homem? Ele é uma vergonha, ele faz essa comparação, né? O que é o macaco para o homem é uma vergonha. E o que é o homem, o que é o homem para o além do homem? É outra vergonha. Mas assim, o que é esse além do homem? É exatamente aquele que ousa, né? Que ousa criar os seus valores e novos valores. Nietzsche está fazendo uma negação da moral, ele está dizendo que agora devemos extinguir a moral e não falar mais nisso. Não, o que ele diz é o seguinte, é que não há verdades absolutas, há apenas interpretações. Então, o que já foi dito como verdade e que deve se submeter a isso nos valores morais, isso aí é uma interpretação. Então, aquele que exerce a sua vontade de potência, ele vai criar os valores necessários para uma vida que se satisfaça na própria vida, não uma vida que negue a vida, né? Então, é inevitável falar da religião, porque Nietzsche faz essa crítica forte, a ponto de ter aquela frase, né, que se torna polêmica em torno dele, que é o Deus está morto, né? E fomos nós que o matamos. O que é que ele quer dizer com isso? Ó, que se você está usando a imagem de um Deus para negar a própria vida, né, o ser humano naturalmente ele tem desejos que o inclinam para isso e para aquilo. Só que em prol de um ideal que tange a vida, que é além da vida, olha, você não faça isso porque depois da morte você vai ser condenado se você fizer isso. Olha, você não pode beber e ficar bêbado, por exemplo, porque se você ficar bêbado ou simplesmente ingerir bebidas alcoólicas, isso é pecado, Deus não gosta. Então, assim, existe o céu e o inferno. O que é que você quer? Você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Então, se você assume essa vontade de potência, isso aqui foi só um exemplo irrisório, tá? Mas assim, não se restringe a isso. Então, se você assume essa vontade de potência, você é condenado a um inferno. Mas se você nega essa vontade, que é da própria vida, do aqui e do agora, do próprio homem, né? Natural desse homem, se você assume isso, se você nega isso, então você vai ser levado depois da sua morte para uma vida perfeita, infinitamente bem. Então, o que é que ele diz? Ó, isso é niilismo. Niilismo é você negar a própria vida, né, em prol de valores que você nem sabe se existem. Então, ele diz, não, mas isso foi visto como mal, isso foi visto como errado, mas não é. Muito pelo contrário, o que faz bem à vida humana é exercer a sua vontade de potência, né? E ultrapassando esse niilismo e, por vezes, o sofrimento, ele aborda o sofrimento também, assim como Schopenhauer aborda, é inevitável. Mas aí ele tem aquela famosa frase, né, que diz alguma coisa do tipo, o que não me mata me torna mais forte. Então, até nisso, o indivíduo que exerce a sua vontade de potência, ele vai usar o sofrimento como combustível e não como algo que vai restringir aquilo que é da própria vida. Então, eu espero ter esclarecido alguns conceitos para vocês, tá certo? Essa foi a parte 2 da aula que falou um pouco sobre existencialismo e agora niilismo, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima.